Oi, gente, eu sou a Flávia e antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm participado da página do Facebook. Nós já somos mais de 200 pessoas lá em pouco tempo. E também as pessoas que se inscreveram no canal até aqui. Nós também já somos quase 100 pessoas lá. Então, a todas essas pessoas que têm colaborado e participado desses espaços do Inspirações Psi, eu queria deixar um muito obrigada aqui e dizer que continuem participando. A participação de vocês é bem importante. O tema de hoje, eu deixei recentemente uma pergunta no Instagram. O meu Instagram tá aqui embaixo também, no vídeo, pedindo sugestões para as pessoas sobre temas de vídeo. E nesse dia eu recebi várias sugestões e uma delas foi da Letícia Camargo. Ela deixou uma pergunta lá falando o seguinte: por que as pessoas não reconhecem as suas vulnerabilidades? Bom, é bem amplo, né, essa resposta, mas eu pensei em tentar trazer um pouco sobre, a partir de uma perspectiva, né, são vários fatores, na verdade, né, que fazem com que a gente não admita as nossas fragilidades. Às vezes, tem pessoas que não têm a oportunidade de escolher não ser forte. Isso vai variar muito do contexto social em que cada sujeito está inserido, né? Vai depender do contexto familiar, vai depender da história de vida dessa pessoa. Então, para algumas pessoas, não existe escolha. Para algumas pessoas, ser forte é uma necessidade, né? Isso é importante a gente pensar que muitas vezes não se mostrar frágil, né, é necessário, é uma forma de resistir, seja um contexto social, seja uma questão individual, seja uma questão coletiva, né, seja uma forma de lidar com uma questão de violência, por exemplo, uma situação de opressão. Às vezes a gente precisa se manter forte, né, diante de algumas questões que a vida nos coloca. E aí a gente não se dá conta o quanto a gente se posiciona de maneira a não se mostrar frágil, né? Acontece que para poder a gente estar sempre se colocando como forte, né, ou não aceitando as nossas vulnerabilidades, a gente desprende muita energia. E essa energia, ela eventualmente ela acaba se fragmentando, ela acaba diminuindo ou até mesmo acabando, né? A gente não consegue se manter forte por tanto tempo, por uma vida toda, né? É importante que a gente aceite as nossas fragilidades, só que também isso é um processo. Como eu disse, às vezes a vida nos coloca em algumas situações em que ser forte acaba não sendo uma possibilidade, né? De escolha. Às vezes ser forte é a única forma que faz com que a gente resista a alguns contextos. E também é preciso a gente aceitar, ao longo da vida, que a gente não consegue ser forte o tempo todo, né? Nem para tudo e nem o tempo todo. Só que aceitar isso também mexe com os nossos sentimentos, né? Acaba muitas vezes nos gerando dor e a gente não quer sentir dor, né? Se tem uma coisa que nós seres humanos tentamos nos poupar sempre que possível, é a possibilidade de sentir dor. Então, e assumir nossa fragilidade muitas vezes faz com que a gente se sinta machucado, faz com que a gente se sinta ferido, fracassado, até mesmo muitas vezes, né? Só que isso é em função de toda uma sociedade que diz que a gente tem que estar sempre firme, que a gente tem que estar sempre de pé, que a gente não pode chorar, ou a gente não pode ficar frágil, né? Existe uma cobrança social, assim, né? De que a gente tem que estar sempre bem. Se a gente é mãe, então precisa estar sempre bem para cuidar dos filhos. Se nós somos filhos, a gente precisa estar sempre bem para apoiar os pais, os irmãos. Então existe uma cobrança social, né? De posicionamento, de fortaleza. Só que
às vezes aceitar a nossa fragilidade é muito importante para nós mesmos, né? Para a gente poder se conhecer melhor também, né? A gente precisa aceitar que a gente não dá conta de tudo e que a gente também não vai resolver tudo, né? Que a gente divide um mundo com muitas pessoas e que nem tudo pode ficar nas nossas costas, né? E admitir às vezes para nós que nós não estamos bem, isso gera admitir também que a gente precisa parar muitas vezes. Isso gera um sentimento de que, bom, se eu não tô bem, talvez eu precise dar um tempo, né? Talvez eu precise parar. E quem é que nessa sociedade em que a gente vive, né, capitalista, a gente precisa trabalhar, nossa força de trabalho é o que nos dá lucro no fim do mês, quem é que pode parar em algum momento e dizer, bom, hoje eu vou parar e fazer qualquer outra coisa, né? Não é sempre nem todos que têm essa possibilidade. Então, isso acaba gerando às vezes mais dor ainda, né, quando a gente assume a nossa fragilidade, do que de fato trazendo respostas ou trazendo conforto, né? A gente precisa ter consciência de que a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. E que não ser forte não significa dizer que nós estamos sendo fracos. Muito pelo contrário, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E também, o que é ser fraco, né? Admitir que sofre é ser fraco? Não. Admitir que sofre, admitir que não tá bem, que precisa de ajuda, é simplesmente poder dizer para alguém ou para você mesmo, olha, assumir que não tá legal, né? Às vezes é importante que a gente só se dá conta, né, procurando ajuda. Então, aceitar a nossa fragilidade é também aceitar que a gente precisa de ajuda. E muitas vezes nós estamos acostumados a não precisar de ajuda, né? Mas precisar de ajuda muitas vezes é necessário. Seja de um colega, seja de um familiar, seja de alguém que possa nos ouvir, mas também ajuda profissional, de alguém que nos ajude a passar por alguma situação em que a gente está identificando que não está bem. Porque às vezes a gente só identifica que não está bem e não consegue encontrar qual é o fio da meada, né? Qual é a situação de fato que está fazendo com que a gente não esteja bem, né? A gente não quer se sentir enfraquecido, essa fortaleza toda ao nosso redor, né? Faz com que a gente pense bem se vai abrir para alguém que a gente não está bem, porque aí a gente vai assumir a nossa vulnerabilidade, a gente vai assumir algumas fragilidades que muitas pessoas nem imaginam que a gente tem, né? Então, isso é muito difícil para algumas pessoas, né? A gente precisa entender que para nossa saúde mental funcionar bem, a gente precisa lidar com as coisas que nos incomodam. E as nossas vulnerabilidades muitas vezes mostram um pouco de quem nós somos e que a gente tenta esconder. Ou, como eu disse, né, no início, ou porque a gente não teve escolha, a vida nos exigiu que a gente fosse forte o tempo todo, ou porque a gente se colocou diante de algumas situações forte o tempo todo, né? É importante a gente pensar que o psicólogo, nesse sentido, ele não é um profissional que a gente precisa recorrer só quando o mundo está desabando ou quando a gente está passando por uma situação grave, né, de violência, alguma situação de perda, enfim. A gente pode recorrer ao psicólogo sempre que a gente não se sente bem, sempre que a gente tiver alguma diversidade da vida acontecendo, né? Muitas pessoas têm algumas questões de relacionamento, sejam afetivos, sejam familiares, algumas fases em que passam por dificuldades. Muitas pessoas ficam mais frágeis e vulneráveis em situações de luto, em situações de separação, né? Seja de separação com relação ao espaço físico, seja de separação de relacionamento afetivo, seja de separação familiar, quando um filho sai de casa para estudar. Enfim, são várias as nossas fragilidades, né?
e que nós podemos procurar o psicólogo não somente quando o mundo está desabando ou quando a gente está passando por uma situação muito grave. A gente pode, durante os nossos assuntos do cotidiano, também procurar ajuda para poder colaborar com a nossa saúde mental. E às vezes é difícil assumir as nossas fragilidades mesmo, né? A gente tem dificuldade em não se colocar vulnerável em alguns espaços, né? Em especial em alguns espaços públicos, né? Então o psicólogo ajuda a gente a não só pensar sobre as nossas vulnerabilidades, mas muitas vezes identificá-las e cuidar delas, né? Porque cuidar das nossas vulnerabilidades é cuidar da nossa saúde mental. Então, pense nisso, né? Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa ser essa fortaleza que todo mundo imagina que você é. E você não precisa contar para todo mundo se você não quiser, mas você pode contar com a ajuda de alguém, de um profissional que está capacitado para poder ouvir as tuas angústias e lidar com as tuas subjetividades. Tá certo? Queria deixar essa reflexão um pouquinho sobre hoje, né? Sobre essa questão de ser forte ou não. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, então comente aqui embaixo, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal também se você não é inscrito. Deixa seu comentário um pouquinho o que tu pensa sobre isso, né? Sobre essa fortaleza que a sociedade nos exige e sobre as nossas fragilidades que muitas vezes a gente tenta esconder, tá certo? Bom final de semana e até o próximo vídeo.